Cão dos Templeton. Marcelo já matou a charada, porque ele é um fã, né, do... Agora eu esqueci o nome do cara, o Conan Doyle. Baskerville. Que é baseado em O Cão dos Baskerville. Então, antes de dar o spoiler, eu vou falar do plot em si, tá? Ele basicamente vai usar a figura do Mastim das Sombras, só que você pode usar ele, eu coloquei ele básico de nível 1 ao 4 para os jogadores, onde eles vão começar a história em nível 1 e chegar até nível 4 para enfrentar a criatura. Pode ser que você tenha a vontade de botar o pessoal um pouquinho mais poderoso, então você já faça aí uma aventura de nível 3 até nível 7 para pegar o mastim de tamanho maior, que é de tamanho grande. Que você avança aí 3 níveis nele fácil, 3 níveis de desafio nele fácil, fazer a progressão da criatura, tá? E qual que é a história? A história é o seguinte: existe um lugar, uma cidade, onde uma família, os Templeton, eles são os responsáveis por gerir o comércio ali. Então eles são os donos de uma guilda, eles são os donos de uma grande oficina, isso aí você decide. Só que eles são envoltos por uma maldição antiga. O pessoal fala que eles conseguiram tudo que eles têm na base da sacanagem, na base de tirar as coisas dos outros, de tomar, de enganar, de usurpar, de sacanear, de mentir, de privar os outros dos direitos que eles têm, de fazer aquilo tudo que a gente sabe que é malvado e não se pode fazer. Só desviar que joia, Rolex. Desviar joia, Rolex, mandar comprar, vender, descomprar, não tomar vacina, etc. E aí esse pessoal que fez isso já é algumas gerações para trás. O pessoal de hoje já trabalha ali, eles já são pilantra, mas são os pilantra normal. Herdeiro, né? Os herdeiros. Só que existe essa história da maldição. Uns levam elas a sério e outros não levam elas a sério. Por quê? Porque muita gente dos Templeton morrem de maneira estranha. Umas mortes inexplicáveis, sumiços, esse tipo de coisa. Só que assim, o mestre já vai saber que isso daí é coisa de rivalidade. Então eles têm muitos inimigos, os caras simplesmente desaparecem porque morreram, foram assassinados, ou fugiram com grana, esse tipo de coisa. Acontece que o herdeiro atual da história está desesperado porque os grandes contatinhos dele começaram a sumir. E outros que sumiram foram achados mortos. Então ele vai pensar, tem alguém querendo matar a minha pessoa. E é nessa que ele vai lançar para as guildas de aventureiros, ou contratar mercenários, ou vai pedir ajuda pro grupo, que eu preciso de pessoas que tomem conta de mim, ou que tomem conta dos meus negócios, protegendo do que está acontecendo. E a cidade onde eles vivem, toda a história de comércio, é um lugar bem selvagem, bem nervoso. Ou seja, é muita tentativa de assalto, é muito problema na transferência de comércio nas estradas, com monstros, que todo lugar é perigoso. Então o grupo vai ter muita coisa para trabalhar. E a história que vai começar a acontecer os ataques estranhos que eles vão enfrentar não tem nada a ver com a maldição. Só que as pessoas ligadas ao herdeiro dos Templeton vão aparecer mortas de maneira muito nervosa, muito brutal. E quando os caras do grupo vão começar a investigar isso aí, vão chegar, eles vão ver que eles vão ser mortos por um grande mastim das sombras. E eles não vão conseguir pegar. E essas mortes vão cada vez mais chegando perto do NPC que eles têm que proteger. Então, assim, uma sugestão boa é você criar vários círculos de influência. Pessoas com pouca influência no personagem NPC até o alvo do negócio. E aí você fazer essas mortes de acordo com esses círculos de proteção para dar aquela sensação. Ele está chegando cada vez mais perto. E, logicamente, você vai ter que o grupo vai ter depois que proteger o cara, ele tentar salvar o pessoal, ele não vai conseguir porque o grupo ainda não tem nível para isso. Vai chegar uma hora onde esse cão vai ir direto ao herdeiro Templeton. E como ele é uma criatura invocada, o grupo pode tentar arrumar um jeito de prender, isolar ou banir essa criatura. E aí é que vem o segundo ato da história, o evocador. Existe um cara que evoca essa criatura. E se eles banirem, outra será evocada. E aí o grupo vai ficar em maus lençóis. Qual que é o grande lance? Destruir as criaturas
ou destruir o invocador, porque as criaturas vão perder o elo de contrato com o invocador. Lembrando que criaturas podem fazer contratos ou serem obrigadas a cumprir tarefas se elas forem trazidas. Então, quebrando isso aí, elas estão liberadas. E esse cara vai ser alguém ligado à família ou alguém não ligado à família que quer vingança por causa dos Templeton ter sacaneado há muito tempo atrás. Então é bom sempre você colocar aqueles aliados do Templeton, que é alguém que é muito gente boa e outro que é muito fera da puta. E os dois estão ali naquela linha. E um dos dois vai ser o evocador. E você não precisa decidir ainda quem será o evocador. Vai levando sua história até ver qual o momento em que você precisa decidir quem que é quem. Porque vai que são os dois e você não contou pra ninguém. Aí o grupo vai resolver isso daí, matando o cão ou o evocador, prendendo ele, quebrando o laço, salvando o Templeton e fazendo com que seja cumprida a tarefa deles, ganhando prêmio. Se você for um mestre bonzinho, você vai dar um prêmio, um tesouro gordo pra eles aí e tal. Se você for um mestre sacana ou um mestre que gosta de plot twist, você vai colocar que o Templeton, na verdade, ele é realmente um grande bandido. E essa pessoa que tava fazendo isso estava, na verdade, impedindo que ele fizesse mais maldades. E você acabou ajudando o bandidão da história, salvando ele. Se os seus jogadores forem fãs de Harry Potter também, você pode usar aí um augúrio ou um oráculo falando sobre o sinistro, né? Sobre o grande cão preto, já colocando medo no coraçãozinho deles de que alguém pode estar prestes a morrer. E pode usar também essa história do cão dos Templeton. Pode colocar que isso é o mito. O mito da maldição é um cão demoníaco que segue a família matando as pessoas que não se protegem. E aí já existe essa lenda do cão. Então fica até melhor, porque inclusive o cão dos Bakersville, ele já tem essa história do cão que assombra a família, né? A premissa base da história é essa. Eu da ideia de fazer isso bem como uma aventura de suspense mesmo. A criatura que ninguém sabe exatamente o que é. Eu nem sei se... Eu até faria bem no começo sem ser um cachorro. Sem saber. Tipo assim, pode ser um lobo, pode ser alguma coisa. É um animal selvagem e tal. Porque o mastife é um animal. O mastife tá só... O ataque um fantasma, dele... né? Mas assim, a mordida dele é uma mordida de um animal. Então as pessoas vão ser encontradas como se tivessem sido mortas por um animal qualquer. Você pode fazer isso numa região que tenha floresta ou que existam animais selvagens ali, para só depois as pessoas entenderem que não é um lobo, não é uma coisa, mas sim um animal. E aí eventualmente vai falar assim, aí rola aquele momento do, isso aqui não é um lobo, mas isso aqui claramente não pode ser um cachorro normal, porque olha o tamanho dessa boca. Sim. Caralho, nossa, um cachorro gigantesco. E aí as pessoas começam a assimilar que talvez seja uma coisa fora. Você pode usar o uivo como uma coisa assustadora para fazer isso que o Jesus falou. De ser a característica, ouvir o uivo desse bicho à noite, alguém vai morrer. E aí você tem a vantagem de estar sendo controlado por um conjurador. E o cara pode conjurar ele dentro da casa. Tipo, Sim. Não, a gente só não pode sair da casa. Rompeu as proteções todas. É isso, exatamente. Tipo, a gente só não pode, é só a gente ficar dentro de casa que o lobo não vai atacar a gente. E aí, eventualmente, um cara vai lá e é morto dentro do quarto. Aliás, tem um escritor muito bom, tô tentando achar daqui de onde eu tô o livro dele, chamado Ambrose Bierce, que ele tem um conto onde um cara foi morto dentro de casa como se ele tivesse dilacerado por um cachorro. E dentro do quarto dele, ninguém entrou, ninguém saiu e ele foi dilacerado pelo cachorro. Aí tem toda a história contando, a história é muito boa. E também é nesse sentido, que as pessoas ouviram o cachorro, as pessoas ouviram o latido, ouviram o rosnado, mas ninguém viu. Sabe o que é mais interessante ainda? Eu fui procurar aqui sobre o Ambrose Bierce que você falou. É que ele morreu na cidade de Chihuahua, no México. Sim. Faz sentido. Sim. Eu não sei qual a história que você leu aí sobre a morte dele, mas o que dizem é que ele simplesmente saiu de casa, não foi visto mais e foi encontrado morto depois de semanas. Uma coisa que o Marcelo falou também do início de gerar uma confusãozinha na galera, é que, por exemplo, ele não precisa nem necessariamente no início ter sido morto diretamente pelo mastim. Porque, por exemplo, às vezes o cara tá fugindo do mastim que tá correndo atrás dele, ele vai cai num desfiladeiro, sei lá, cai na beira de um morro.
Você vai encontrar o corpo na beira do morro, você não sabe por que tá caindo. Viajante, né? Viajante perseguido, cai do cavalo. Ele ataca o cavalo e o cavalo cai, ou o cavalo foge, mas derrubou o cara, então dá pra fazer. Daí a ideia, meu amigo, você pode ter ideia que, pô, eu gostei dessa imagem, achei legal, lembrei na hora que eu tava falando do Mastim, né? Eu falei, cara, essa historinha aqui do Xerox, ela é uma história boa, e eu acho que é uma das poucas histórias que o Xerox mata alguém, né? Que ele mata o cachorro. Precisa, né? E essa história é interessante porque no livro ele é só um cachorro grande mesmo. O cara usou algumas tretas de química pra alterar a cor da pele, do bicho, do pelo, deixar ele com cara de mauzão. Na série, com o Benedict Cumberbatch, na verdade existe um efeito alucinógeno, né, do local em que acontece. Tem um produto lá químico que está sendo vazado e esse produto faz com que as pessoas tenham algum grau de alucinação. E aí elas veem um cachorro perigoso, mas normal, como se fosse um cachorro gigantesco. Por isso que os relatos são diferentes. Naquela série Elementary, acho que é a mesma explicação. Alucinógenos. Não assisti essa série não, fiquei com preguiça. Ela é razoável, mas ela tem aquela Lucy Liu, então é legal por causa da Lucy Liu. Eu gosto da Lucy Liu, não sei se ela é suficiente pra fazer uma série que teve umas 4 temporadas não.